Olá! Sejam bem-vindos aos 5 Perguntas para o CHRO, a websérie da Minds feita por especialistas de carreira na área de recursos humanos para todos os profissionais da área. Hoje temos o prazer de conversar com Venâncio Guimarães, diretor de Pessoas e Cultura da FS. Venâncio construiu uma carreira estratégica transitando do mercado financeiro e saúde para a liderança de pessoas na agroindústria. Com formação robusta em administração e MBA, ele se destaca na condução de projetos de transformação digital e cultural. Nesse episódio, Venâncio compartilha sua visão sobre liderança de RH em ambientes multissetoriais e de alta complexidade. Tá imperdível. Estou como diretor de Gente, Comunicação e Responsabilidade Social na FS, a empresa pioneira no etanol de milho no Brasil, uma das 30 maiores empresas do agronegócio. Mas a minha carreira tem cerca de 20 anos, sendo elas 10 anos no mercado financeiro, mais ou menos 6, 7 no mercado de saúde, e eu estou há quase 2 anos e meio aí na FS. Fiquei a maior parte delas em RH e tive um período de mais ou menos 4 anos entre as áreas de planejamento estratégico, transformação digital e Customer Experience, ou experiência do paciente nessa empresa de saúde. São 3 coisas. Eu acho que o primeiro é propósito claro. E quando eu falo propósito, é menos aquela coisa meio fluffy, fofa, de ter uma coisa bonita escrita na parede, mas é ter um caminho claro da onde a gente está indo e por que a gente está indo. Autonomia para aquela pessoa, e aí quando eu falo autonomia, é autonomia com responsabilidade. Então você colocar ali os guardrails, os lugares para ela poder ter aquela autonomia para poder atuar. E por último, obviamente, o reconhecimento. E aí reconhecimento pode ser financeiro ou não financeiro. Porque desses 3 elementos, eu acho que você começa a criar um círculo virtuoso. Então, você mostra o propósito, mostra para onde a empresa está indo. Com isso, se o cara é talento mesmo, você dá autonomia para ele entregar aquilo que ele precisa entregar. E, consequentemente, se ele está entregando, você o reconhece, aí de novo, ou financeiramente ou não. Isso faz com que você crie um pipeline maior ali de crescimento, a empresa cresce e gera oportunidade, essa pessoa ocupa a posição acima e você vai cada vez mais estimulando uma cultura organizacional mais coesa. Então, acho que com esses 3 elementos, você não só retém, como você engaja a tua companhia como um todo. Cultura é muito mais o que acontece no cafezinho ou nas mesas de jantar com marido e esposa, onde você fala da empresa, do que naquela sala de mesa comprida com mármore, onde o CEO está falando. A gente de RH aprende muito walk the talk, né? O praticar e falar. Eu gosto muito do walk, then talk. Então, praticar para depois falar. E aí, nesse sentido, eu fico menos preocupado com o que está escrito na parede e tudo mais, e muito mais das coisas que estão acontecendo ali no dia a dia. Falando especificamente de inovação, eu acredito, por exemplo, que inovação não é uma área. A inovação ela tem que estar permeada dentro da companhia como um todo. Eu não acredito muito no business as usual ou inovação. Eu acredito business as usual e inovação. Então, se você estabelecer uma cultura, por exemplo, interna de inovação, onde você consiga, de fato, colocar as pessoas no centro, a transformação digital no centro, o RH sendo um guardião disso, de fato, você consegue fazer com que as pessoas trabalhem essa ambidestria entre essas 2 coisas. E aí eu acho que a cultura ela vem para ajudar e potencializar. E só para fechar, eu acho que uma cultura forte não quer dizer uma cultura rígida, até porque a cultura ela evolui com o negócio como um todo. Então, sempre estar revisitando aquela cultura especificamente é o que faz, às vezes, uma empresa ter sucesso ou não. Um primeiro legado que eu quero muito deixar nas empresas que eu passei e que hoje estou é de fato uma cultura organizacional muito forte de entrega de resultado. Eu acredito ali que a cadeira de CHRO, muita gente está falando que ela precisa ser mais estratégica e ela precisa ser mais estratégica, mas na prática hoje, e voltando para o exemplo que eu dei, tem muito executivo ainda que a questão de falar que é um RH pró-negócio está muito mais no talk do que no walk. Às vezes ele acaba falando muito, mas na prática isso não acontece. Então eu quero ser lembrado como um executivo que ajudou a cultura organizacional, ajudou a empresa a estabelecer uma performance alta, ajudou pessoas de dentro da empresa a encarreirarem e aí, de novo, criando esse círculo virtuoso que eu venho comentando. E especificamente, CHRO assim, para o Brasil, eu acho que cada vez mais as empresas, sim, elas precisam entregar resultado, sim, elas precisam formar gente, mas elas precisam deixar um legado ali para a sociedade. Então, especificamente, na empresa que eu estou, é uma empresa que
está hoje tentando ser a maior empresa carbono negativo do mundo. Ela quer participar de uma transição energética. Coisas que não só eu como RH, mas a empresa está deixando aí, não só para o Brasil, mas para o mundo como um todo. Tá num navio desse que está arrumando para um lugar melhor, é um pouco desse legado humano / organizacional que eu gostaria de deixar. Nada eu faria de diferente, porque de alguma forma eu acabei aprendendo com isso, mas tiveram alguns erros que eu cometi, que se eu pudesse voltar atrás, talvez eu tivesse feito um pouco diferente. Então, na prática, eu comentei que eu fiquei 4 anos fora da área de RH, né? Durante esses 4 anos, eu acho que talvez um primeiro movimento que eu fiz, ele acabou acontecendo porque eu me comparava muito com pessoas. E aí, de alguma forma, eu achei que eu pudesse fazer coisas que aquelas outras pessoas faziam e não olhei muito para dentro. Durante a minha vida toda, eu acho que eu tive a humildade de aprender, de escutar e etc. E nesse momento, eu achei que eu estava um pouco melhor do que eu era, talvez, principalmente naquela cadeira. E eu fiz um movimento muito mais olhando para o outro do que para mim. Esse foi um movimento que eu me arrependi na época, consegui voltar atrás. Eu acho que hoje eu sou um profissional mais sólido, muito por esse erro que eu cometi e por ter experimentado uma coisa diferente. Então, por isso eu não me arrependo. Mas se eu tivesse que voltar atrás, certamente eu teria feito um pouco diferente. Eu sempre gostei muito de negócio. A minha formação foi muito pró-business. Fiz administração, fiz inteligência de mercado, MBA executivo. Tudo que eu fiz academicamente falando foi mais para negócio. Mas eu nunca tinha experimentado um negócio. E depois que eu experimentei, eu acho que eu tenho uma base hoje de negócio muito forte, que quando eu estou sentando com as áreas de negócio de uma empresa como um todo, eu acho que eu tenho muito mais lateralidade, eu tenho muito mais repertório, eu tenho muito mais embasamento para conversar com as pessoas e aí sim colocar a pauta de pessoas. A melhor forma, eu acho, de você sentar com o executivo não é, cara, qual é o seu problema de pessoas? Mas, cara, qual é o seu problema atualmente? E aí, através dele, você vai descascando até chegar como que as pessoas conseguem ajudar aquele negócio a, de fato, fazer mais negócio. Que aí cria aquele círculo virtuoso que eu comentei. O negócio dá mais resultado, a empresa dá mais resultado, ela cresce, ela gera mais oportunidade, a gente encarrega mais pessoas, cria um círculo virtuoso cada vez maior para a companhia. A gente acaba tendo os ciclos que a gente sempre faz, os movimentos como um todo, e aí a gente procura colocar método, e esse método para saber se a gente está sendo justo. Honestamente, acaba sendo uma pauta um pouco mais soft, não hard, então de fato tem um quali ali importante, mas no final do dia, menos a ver com a gestão e muito mais a ver com a cultura organizacional. Às vezes, sendo muito transparente com você, a gente não vai conseguir, a gente vai errar. E aí isso se corrige em cultura organizacional. Porque cultura serve sim para você ter uma maior coesão cultural, mas ela também serve eventualmente para expelir aquilo que não faz parte daquela cultura. Então, num movimento como esse, a gente tem toda a metodologia semestral de avaliação, tem todos os boxes que você imaginar, tem todo o plano de desenvolvimento, como toda empresa deve funcionar. Mas na prática, o que é muito maior do que a prática de gestão de pessoas é a cultura organizacional. Eu prefiro, talvez, aquela empresa que não vai ter metodologia nenhuma, mas que tem uma cultura super forte de coesão, de trabalhar junto, de focar no que precisa, do que uma empresa que talvez que tenha 1000 métodos e na prática tem uma cultura fraca. Então, a gente tem todos os métodos possíveis, mas na prática a cultura é o que vale no dia a dia da companhia. Eu gosto muito da frase que é trabalho duro vence talento, quando o talento não trabalha duro. Já falam que Einstein fala que é 99% transpiração, 1% inspiração, mas está muito nesse lugar de você pode ter o dom, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ter talento, mas se você não trabalhar duro, você não chega lá. E às vezes a pessoa nem tem tanto talento assim e trabalha muito duro e consegue sair do outro lado. Eu nunca fui o melhor em nada, mas eu sempre fui um dos mais esforçados em tudo. Isso fez com que eu chegasse aonde eu cheguei.